Alô Brasil! Mais um Reforma PPT chegando na área. No Reforma PPT você manda seus slides, eu dou uma olhada, escolho 1, 2, 3 e faço aí uma reforma, coloco as minhas ideias, com o objetivo de compartilhar repertório para gente pensar em possibilidades de apresentação de informações técnicas, não técnicas, chatas, divertidas, todo tipo de informação que existe. Quem mandou a apresentação e os slides dessa vez foi o Alex. O Alex ele já esteve no último episódio do Reforma PPT. Eu não consigo falar, mano, o nome do próprio quadro, Reforma PPT. E o Alex trabalha com anestesia veterinária e ele mandou essa apresentação aqui pra gente. Essa apresentação que fala sobre anestesia. Então aqui, dá uma cara aqui, geral, na apresentação, tá? E essa apresentação foi feita para alunos de pós-graduação em veterinária e era uma aula de mais ou menos 2 horas. No episódio anterior, eu escolhi um dos slides do Alex e esse slide falava sobre o grande desafio da homeostasia, depois dá uma olhada. E agora eu vou escolher outro, que tem outra cara, que é um slide com um esquema... Aqui. Esse aqui. Esse aqui é um slide bem típico da área da saúde, da farmacologia, da bioquímica, da imunologia, da fisiologia, que mostra elementos diferentes e a relação entre esses elementos num sistema complexo. Então esse slide aqui é sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se você não sabe o que é isso, não faz a menor diferença. Uns troços que a gente tem dentro do corpo, tá? Então, o slide ele tá desse jeito, que ele tem algumas animações. Então ele tem esse título e aí ele tem essas animações aqui, diminuição da pressão arterial. Aí depois tem a renina no rim, que faz alguma coisa aqui com o substrato da renina e transforma em angiotensina 1. Aí uma outra enzima transforma em angiotensina 2. E a angiotensina 2 tem esses dois efeitos aqui, vasoconstrição, retenção de água e sal, o que levam ao aumento da pressão arterial. Então basicamente existe uma diminuição da pressão arterial e aí tem um monte de fenômenos que levam depois ao aumento da pressão arterial para acontecer um controle aí. Beleza. Esse tipo de informação de sistemas complexos não é só exclusividade da área da saúde, da bioquímica, nada disso. Isso pode acontecer numa empresa de arquitetura que está mostrando, por exemplo, para as pessoas o organograma da empresa, ou então como que são os cargos hierárquicos e quem que responde para quem. Isso pode ser apresentado como, por exemplo, quais são as relações entre filiais de uma empresa num projeto que está a ser feito, ou então sobre pessoas que têm relações umas com as outras, basicamente sistemas complexos. Então, são tipos de informações que são bastante apresentadas no mundo todo. E é legal a gente pensar sobre elas. Eu acho o seguinte, que quando a gente tem um sistema complexo, e aí eu vou fazer aqui uma inferência, um chute sobre o que o Alex queria para os alunos dele, eu acho que o Alex queria 2 coisas. Que os alunos dele tivessem uma visão global desse processo, do começo, do por onde passa e do fim, e também de cada etapa específica. Me parece que ele, se os alunos saírem com uma visão global e também com uma visão de cada etapa, o Alex sairia feliz dessa aula, sairia satisfeito. A gente tem uma decisão aqui que vai prejudicar um lado ou vai prejudicar o outro. Quando a gente mostra o sistema complexo inteiro, a primeira vez que a gente olha um sistema complexo, se você nunca viu, pode parecer muita coisa para você assimilar. E fica muito difícil e tal, e talvez você não consiga ver cada parte porque você ficou muito impactado com o sistema inteiro. Se você passa por cada parte, isso facilita um pouco, porque simplifica, mas talvez não dê a visão global da coisa.
Então acho que o desafio aqui é como mostrar um todo, mas também sabendo cada partezinha. Para isso, eu acho que tem duas palavras importantes: unidade e fluidez. Unidade e fluidez. Unidade quer dizer dar a noção de que tudo é uma coisa só. E algo que ajuda nisso, algo que ajuda a gente ver que as coisas estão relacionadas e elas fazem parte de um tecido maior, é a fluidez em que uma fase passa para outra. Normalmente, o PowerPoint tem um formato de slides e eles tendem a gerar uma sequência de eventos que são picotados. Isso, agora isso, e assim por diante. Se você não trata bem esses slides, pode fugir da fluidez e levar à segmentação. Às vezes segmentação te interessa, dependendo da mensagem que você quer passar. Aqui eu penso que é interessante a gente ter unidade e fluidez. Então, no meu planejamento, eu foquei nessas duas palavras. Não vou nem usar lousa, não vou nem desenhar nada, porque para mim o planejamento partiu dessas duas palavras. O Alex, ele usou aqui essas animações, né, em que uma coisa aparece de cada vez, o que ajuda a gente ver cada parte, ao invés de simplesmente tá tudo de uma vez na tela. Eu acho que ajuda isso. Eu fiz uma variação disso para dar um pouco mais de fluidez. Uma possibilidade seria usar imagens para representar a renina, a angiotensina, a conversão de uma coisa para outra, dá para usar. Pode ficar legal, você pode usar essas imagens como códigos visuais que vão aparecer em outros slides, porque provavelmente alguns termos se repetem, então isso é muito legal. Eu escolhi não ir para o lado das imagens, escolhi manter o texto. Do mesmo jeito que o Alex usou texto, eu também usei texto. Então, esse aqui é o slide original, certo? E o slide reformado, ele teve basicamente o pensamento de unidade e fluidez. Então, a reforma ficou assim. Tem esse título aqui, deixei o título sozinho, maior, para dar um destaque nele. E depois a gente vem com mais ou menos o mesmo esquema que o Alex colocou aqui. Tem uma diferençazinha gráfica ou outra, mudou a fonte e tal, mas nada demais. E aí a gente tem isso aqui, ó. A gente tem cada fase sendo destacada com um zoom. E aí o Alex pode parar aqui e falar um pouquinho. Bom, então a angiotensina dá detalhes dessa fase e aí depois ele volta para o geral. Gente, tem o geral. Vem para essa fase, ó, tem a vasoconstrição, isso dá até para colocar mais umas imagens aqui, ou desenha na lousa, depois volta. E isso leva ao aumento da pressão arterial. Então também dá para dar mais detalhes e sempre voltando, indo para o específico, vai para o geral, indo para o específico, vai para o geral. Acho que dá uma ideia maior de unidade e uma ideia maior de fluidez entre essas fases. Esse tipo de movimentação gráfica, se tem um programa que faz muito bem isso, que trabalha muito bem com fluidez, é o Prezi. O Prezi é um programa de apresentações também e que faz muito bem esse esquema. Se você apresenta muitos assuntos que são assim complexos e tem várias partes, linhas do tempo ou esquemas bioquímicos e tal, os ciclos de vida de agentes infecciosos, o Prezi pode ser uma ferramenta bem legal, vale a pena fuçar. Existe uma versão de graça que você consegue fuçar e aí você vê se você se dá bem ou não, e aí depois você consegue pagar para ter mais outros recursos. Então o Prezi nessa situação ele é craque e eu acho bem melhor que o PowerPoint para fazer isso. Mas esse aqui não é o Reforma Prezi, é o Reforma PPT. Então vamos ver o que é que aconteceu, como é que eu fiz isso
no PowerPoint. Então eu dei uma simulada, fiz quase um prezi no PowerPoint. Se você quiser ver como é que eu fiz, tem o vídeo de execução desse Reforma PPT. Vai lá para ver os detalhes da fabricação dessa parada aqui. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Boas reformas para todo mundo. Tchau!